Olá, oitavo ano, tudo bem? Então, assim, vocês devem ter percebido que na nossa primeira aula, a prof não terminou o capítulo 1, né? Ele era um capítulo muito longo, então, como ele era muito extenso, eu resolvi dividi-lo em duas partes. Aquele dia, na aula 1, nós estudamos até nações, que não constituem países. E eu passei as atividades para vocês, espero que vocês ainda me retornem. Tem alguns alunos que falta me dar o retorno dessas atividades, tá? Então, assim, hoje nós continuaremos no capítulo 1 sobre composição dos estados e formas de governo. Os governos, como vimos, são parte essencial da Constituição dos Estados, mas a organização deles não segue um padrão para todos os países. Isso porque os quadros institucionais podem se diferenciar de acordo com vários aspectos. Quanto à forma de Estado, eles podem ser unitários, federados ou confederados. Quanto à forma de governo, eles podem ser ou uma monarquia ou uma república. Quanto ao sistema de governo, eles podem ser presidencialistas, parlamentaristas ou mistos. Em todos esses casos, o poder pode ser exercido por meio de regime político mais autoritário ou democrático, tá? A seguir, nós veremos estas possibilidades. Estados democráticos e estados autoritários. Para serem reconhecidos como democráticos no sentido moderno do termo, os estados devem estabelecer padrões, como a alternância no poder com eleições plurais, regulares e pacíficas, liberdade de imprensa e de expressão, e a tripartição do poder, isto é, separação e independência entre os poderes, executivo, judiciário e legislativo. Isso aqui eu já conversei com vocês em sala, tá? Espero que vocês estejam lembrados. Eu lembro que eu escrevi ainda no quadro sobre a tripartição do poder. Então, assim, nos países de governos considerados democráticos, pressupõe-se que a população tem maior direito de escolha e influência sobre as políticas públicas do país. Apesar de poder escolher os seus governantes, isso nem sempre garante, tá, que os governos serão os melhores possíveis. Muitas vezes você vota e a pessoa que você queria que fosse eleita não é, né? Ela não ganha aquela eleição, então você fica decepcionado. Mas sempre que possível, né? A gente tenta eleger a melhor pessoa. Uma vez que muitos países enfrentam problemas relacionados à corrupção nos órgãos estatais. Nos regimes autoritários, além da corrupção, há uma centralização de poder. Por quê? Porque é uma pessoa só que vai mandar. Um único partido ou um grupo social, como tem aqui na disciplina de vocês. Preciso que, se vocês quiserem acompanhar com a apostila, melhor. Quase sempre isso leva a problemas, né? Como violações de liberdades individuais, restrições à liberdade de expressão e as políticas de perseguição aos opositores. O Estado brasileiro foi governado por um regime militar autoritário entre 64 até 85, quando a cúpula das Forças Armadas concentrava a maior parte das decisões políticas, independentemente das preferências populares. Quando teve início um governo civil em 85, ainda sob a mesma constituição do regime anterior, o país iniciou uma transição para que, em 88, fosse aprovada uma nova Constituição Federal, que ela é vigente até hoje. Então, assim, essa cúpula das Forças Armadas que está falando aqui, que foi no Brasil de 64 a 85, é a época da ditadura militar. Vocês ainda são novos, mas talvez vocês já devem ter ouvido falar, tá? E ainda nós vamos estudar algumas coisas a mais sobre isso. Então, assim, foi um regime muito autoritário, onde eles censuravam a imprensa, eles censuravam as pessoas não tinham direito de liberdade de ir e vir, não podiam expressar as suas opiniões. Todo mundo que era contra o governo
era punido pelo governo, era torturado, muitas vezes até perdia a vida. Então, né, não foi uma época muito boa do nosso Brasil, tá? Mas quando surgiu aqui em 88 a Constituição Federal, essa que é vigente até hoje, nós já temos melhores lembranças, né? E o nosso país já mudou bastante. Aqui, eu gostaria que vocês resolvessem as atividades do olhar geográfico, tá? Da página 14. Estados unitários, federados e confederados. Então, os estados unitários, eles são divididos em unitários, federados e confederados. Os estados unitários, eles têm um poder centralizado, tá? Em apenas um único estado. Por exemplo, o Uruguai ou a França. É um exemplo que está na apostila de vocês. Os estados federados, eles constituem um conjunto de unidades federativas, quais podem fazer as suas próprias leis. Ou seja, o que são essas unidades federativas? No caso do Brasil, como exemplo, são os estados, tá? Cada estado tem a sua porcentagem de direitos que pode criar as suas próprias leis, tá? Estados confederados, eles têm unidades federativas com mais autonomia que os federados. Por exemplo, um exemplo da apostila também é o Reino Unido, cujas unidades confederadas que são Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Eles chegam a ter representações próprias em alguns eventos esportivos, representando ou Inglaterra ou a Escócia, tá? Ao invés de representar Reino Unido. Entenderam? Quais são os conceitos das formas de governo, tá? Assim, vocês vão resolvendo as atividades restantes deste capítulo 1, porque nossa aula primeira, né? Nossa primeira aula foi... eu tive que dividir o capítulo, então vocês continuam respondendo todas as atividades do capítulo 1 e retornando para mim lá no WhatsApp, por fotos, como vocês preferirem. Conceitos das formas de governo. Quais são as formas de governo que nós temos? Monarquia e república. A monarquia é um poder hereditário que passa de pai para filho, que formam uma dinastia, né? Esse poder por várias gerações. Do pai passa para o filho, daí passa para o outro filho e assim por diante, tá? Esta é a monarquia. A república o poder se alterna, tá? Certo tempo uma pessoa, certo tempo outra pessoa. O poder se alterna através de uma eleição onde o povo escolhe o seu chefe de estado. No caso, vamos pegar como exemplo mesmo o nosso país, né, o Brasil, a cada 4 anos nós vamos às urnas escolher o nosso presidente ou o nosso chefe de estado, tá? Então, este seria um exemplo de monarquia ou república. Sistemas parlamentaristas, presidencialistas e mistos. O sistema parlamentarista é quando o rei ou o presidente são figuras diferentes do chefe de governo, qual é chamado de primeiro-ministro. Vocês podem perceber que nos jornais, da TV ou em algumas matérias na internet, você verifica que realmente eles chamam de primeiro-ministro, tá? Mas são figuras diferentes do presidente, seria outra pessoa. E no presidencialista, o chefe de estado ou o presidente é a mesma pessoa, tá? Utiliza esse nome para a mesma pessoa. Então, no caso do Brasil, nosso chefe de estado é a mesma coisa que o presidente, tá? A partir dessas páginas aqui, da página 16,
vocês têm que começar a realizar todas as atividades até o final do capítulo. Na verdade, antes, no comecinho do nosso vídeo, eu falei das outras atividades anteriores, mas, perdão, que eu esqueci que aquelas provavelmente vocês já fizeram em sala de aula. Então, a partir da página 16 para frente, até o fim do capítulo 1, vocês precisam resolver e retomar todas as atividades que estão em branco. Leiam um pouquinho mais da matéria, se esforcem um pouquinho, vocês são capazes de conseguir responder, tá? E mandem para mim se tiverem dúvidas, o que vocês precisarem de ajuda que eu estiver, que estiver no meu alcance, eu vou ajudar vocês, tá? Então, vamos aqui para os micropaíses, que também eu acredito que nós quase conseguimos, ver em sala, porque daí fomos interrompidos por essa gripe. Então, assim, os micropaíses são os países bem pequenos, que têm seu território, eles têm o seu território muito reduzido. Então, por exemplo, uns exemplos aqui da nossa tabelinha aqui do lado, o Vaticano, que fica no continente europeu, ele tem uma área pequena, lá onde mora o Papa. Mônaco também, continente europeu, eles são todos de área bem pequenas, tá? E assim, são os chamados de micropaíses, porque eles têm um território bem reduzido, tá? Ordem mundial, aqui organize as ideias, também respondendo, gostaria que vocês respondessem. Ordem mundial e regiões do mundo. Aqui é o seguinte, surgiram novas regras bem definidas em negociações multilaterais fundamentadas no direito internacional. Por exemplo, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a ONU, tá? Essas diversas instituições, elas são destinadas a gerenciar as relações internacionais em diferentes aspectos. O Banco Mundial, por exemplo, ele foi criado em 1944 e o Fundo Monetário Internacional em 1945. Ambos, os dois têm funções relacionadas à ordem econômica. Mas a ONU, que é um exemplo dessas negociações multilaterais, a ONU surgiu também em 1945, mas foi para substituir a anterior Liga das Nações, que ela teve uma falha, essa Liga das Nações, ao regular as relações políticas entre os países na Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial. Então, surgiu a ONU para substituir a Liga das Nações, que não tem nada a ver com o Fundo Monetário ou o Banco Mundial. No decorrer da segunda metade do século XX, uma quantidade cada vez maior de estados passou a fazer parte do sistema. Isso aconteceu em grande parte por conta da onda de descolonização que percorreu o continente africano nas décadas de 60 e 70, como resultado dos movimentos de independência dos países, até então colônias europeias. Então teve lá as suas consequências, Acabou resultando em uma descolonização. Aqui, classificação dos países. Como você já deve ter notado, nas sessões internacionais dos jornais impressos e televisivos, é comum o uso de expressões como países desenvolvidos e países emergentes, ou países em desenvolvimento, ou ainda países subdesenvolvidos. Nessa classificação dos países, nós não podemos esquecer, grifem na apostila de vocês, países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, tá? Estas três são as classificações dos países. Aqui nós temos o IDH, que classifica a qualidade de vida. Comparem no mapa de vocês, aí, comparem, vejam os verdinhos, o verde mais escuro, onde o IDH é muito melhor, o índice de desenvolvimento humano é melhor, é mais alto. Aqui, muito alto no verde escuro, No outro tom de verde mais claro, ele é alto. Já é mais ou menos aqui, no caso do Brasil, Pega uma região mais ou menos do Brasil.
Então, façam essa comparação, tá? Analisem bem o mapa, vejam quais os lugares que vocês acham ali que o índice, o IDH é melhor, né? Com certeza, nos países desenvolvidos. Vamos lá para ordem bipolar e a antiga classificação dos 3 mundos. Quando o mundo foi dividido, isso aqui quer dizer assim, quando o mundo foi dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. No primeiro mundo seria os países capitalistas, tá? Os mais ricos, os mais desenvolvidos. No segundo mundo seriam os países socialistas, tá? Numa espécie de ditadura, de um certo autoritarismo. No terceiro mundo seriam países capitalistas subdesenvolvidos, ainda em processo, né, de desenvolvimento, muito que lentamente. Aqui em cima, no início, vamos ver o que manda fazer. Uma classificação que ficou muito conhecida durante a segunda metade do século XX é a que dividiu o planeta em 3 grandes grupos, chamados de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, que você pode conferir no mapa da página 5 do seu material de apoio. Eu tenho aqui, eu já destaquei o meu mapa, tá? Destaquem aí na apostila de vocês ou apenas entrem lá na apostila, na página 5, no material de apoio, para que vocês possam fazer esta observação, certo? Os países subdesenvolvidos, não esqueçam, eles são aqueles países que têm um processo bem lento, tá? Bem lento mesmo, são os mais atrasados, tá? Regionalização do espaço mundial. Vamos ver, por exemplo, nós temos aqui, ó, um mapa na apostila, na página 21, tá? Que quer dizer, existem muitas maneiras de se agruparem os países do mundo para o estudo regional, visando compreender a ordem mundial que conecta todas as regiões. A própria ONU, por exemplo, recorre a mais de um tipo de regionalização em diferentes contextos. Observe no mapa da página seguinte, que seria da página 21, este mapa aqui, Ai, Deus. Peraí, gente. Aqui, uma proposta, desculpa, de regionalização do espaço mundial realizada por esta instituição. Como é possível perceber, a regionalização proposta pela ONU utiliza critérios variáveis. Por um lado, procede pela regionalização dos continentes em grandes regiões. Desta forma, as Américas do Sul, a Central e o México, tá? Que o México fica normalmente enquadrado na América do Norte. Eles são unificados e uma grande região denominada de América Latina e Caribe, assim como as regiões Sul, Central, Leste e Oeste do continente africano, são unificadas inteiramente sob a denominação de África subsaariana. Já a Ásia é dividida em regiões menores, sem identificar a que costuma ser denominada Oriente Médio, que corresponde ao leste da Ásia, mais o Irã. Por fim, os países da América anglo-saxônica, toda a Europa, a parte asiática da Rússia, o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia são classificados como países desenvolvidos, em vez de seguirem a regionalização continental. Portanto, há uma síntese entre regionalização e classificação dos países. É importante ressaltar que, conforme a própria ONU, procura-se esclarecer, não há uma definição consensual para países desenvolvidos ou não desenvolvidos, de forma que a instituição procurou classificá-los de acordo com a prática mais comum. Aqui também tem uma atividade sobre a regionalização do espaço mundial, que é o mapa que eu pedi para que vocês observem, tá? Sobre aqui, ó, todas as regiões de países desenvolvidos, norte da África, tá? América Latina e o Caribe, e vocês vão responder através deste mapa, desta imagem, as questões de 1 a 3 que tem aqui, na página 21. Sobre os blocos econômicos,
são acordos com países vizinhos, tá? Com o objetivo de integrar as suas economias, seus serviços e pessoas. Esses blocos econômicos, eles são associações feitas por países com objetivos comuns, que buscam esta integração, tá? Apesar de ter um caráter regional, atualmente alguns blocos apresentam países de diferentes continentes, né? Como eles querem essa interação, eles acabam vindo participar desses blocos econômicos, que de algum modo exibem características em comum, tá? Portanto, aqui, existem diversos tipos de blocos econômicos, que variam de acordo com as intenções dos seus membros e também a dos seus objetivos, tá? Área ou acordo de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união monetária. Nós passamos por muitas mudanças internas. No entanto, as relações externas, isto é, as ligadas com os outros países, também são uma preocupação constante. Desta forma, o Brasil tem diversificado as suas alianças internacionais, sem abandonar antigos parceiros ricos, como Estados Unidos e a União Europeia, que estão sendo estabelecidas novas parcerias com nações africanas e asiáticas, tá? Observe no mapa da página 7 do seu material de apoio os países que compõem esses agrupamentos políticos. Então, procurem lá no material de apoio, talvez nem precisem vocês destacarem, né, para não perder depois, mas através desse mapa do material da página 7, vocês vão saber sobre os países que compõem estes agrupamentos políticos, que acabam por formar estes blocos econômicos, tá? Pessoal, então assim, eu sugiro para vocês que vocês deem mais uma lida no capítulo 1 inteiro, apesar de ter sido dividido em 2 aulas, porque ele era muito extenso. Resolvam as atividades restantes da apostila sobre o capítulo 1, tá? O que faltou, que nós não conseguimos fazer em sala. Preciso que vocês retornem para mim, respondam até aqui, até a última página do capítulo 1, tá? Me retornem com fotos, tá? De alguma forma que nós possamos, que eu possa ter de vocês essa resposta, né? De que vocês estão realmente fazendo as atividades. Então, vocês têm que responder até aqui ao fim da página 23 da apostila e retornar para a prof com as imagens sobre as atividades feitas, tá? Na segunda-feira, eu vou postar mais vídeos iniciando já o capítulo 2, tá? Vocês são capazes. Tirem 1 hora por dia para vocês lerem, estudarem um pouquinho, tá? Que isso não vai fazer mal, isso só vai fazer bem, né? Estudar, ler, tira, né, coisa ruim da cabeça e vocês acabam se envolvendo um pouquinho com a matéria e matando um pouquinho as saudades de geografia, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Vou ficando por aqui, tá?